Hoje, vamos revisitar um dos episódios mais trágicos e revoltantes da história do Brasil, que manchou para sempre a cidade do Rio de Janeiro com sangue e dor. A Chacina da Candelária. Esse crime brutal, ocorrido em 1993, tirou a vida de crianças e adolescentes de forma cruel, em um ato que chocou o país e o mundo. No vídeo de hoje, vamos contar os detalhes deste triste episódio, homenagear as vítimas e refletir sobre como a violência afeta os mais vulneráveis. A década de 1990 foi um período extremamente difícil para o Brasil, especialmente para os jovens em situação de rua nas grandes cidades. A desigualdade social, a pobreza e a violência urbana faziam parte do cotidiano, e o Rio de Janeiro, com suas paisagens exuberantes, escondia uma realidade de contrastes. Enquanto uns desfrutavam do luxo, outros lutavam pela sobrevivência. O local onde essa história se passa é o coração do Rio, a Igreja da Candelária. Um ponto histórico, famoso e movimentado. Era ali, nos arredores da igreja, que um grupo de crianças e adolescentes sem teto se reunia diariamente. Sem amparo, eles buscavam um pouco de abrigo e segurança. Para eles, as ruas eram uma realidade cruel, mas a praça em frente à Candelária era um ponto de referência, quase um lar. Era a madrugada do dia 23 de julho de 1993. Cerca de 70 crianças e adolescentes estavam deitados em frente à Igreja da Candelária. Muitos deles dormindo, outros conversando ou tentando se aquecer na fria noite de inverno carioca. De repente, carros se aproximaram silenciosamente e homens armados desceram. Sem qualquer aviso, eles começaram a atirar contra o grupo. Foram disparos rápidos, frios, sem qualquer hesitação. Os jovens, pegos de surpresa, tentaram correr e se esconder, mas muitos não tiveram chance. Em poucos minutos, o cenário se transformou em um verdadeiro campo de horror. 8 jovens foram mortos naquela noite, e vários outros ficaram feridos. As vítimas tinham entre 11 e 19 anos de idade, e suas vidas foram interrompidas de forma brutal, sem qualquer motivo aparente. As vítimas da Chacina da Candelária foram Paulo Roberto de Oliveira, 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, 14 anos, Valdivino Miguel de Almeida, 14 anos, Gambazinho, apelido, 17 anos, Paulo José da Silva, 18 anos, Marcos Antônio Alves da Silva, 19 anos, Leandro Santos da Conceição, 17 anos. Esses jovens, como tantos outros em situação de rua, viviam sem a proteção e o cuidado que qualquer criança deveria ter. Suas vidas foram tiradas injustamente, sem qualquer explicação que pudesse justificar tamanha violência. A Chacina da Candelária teve repercussão imediata e gerou uma onda de protestos, tanto no Brasil quanto internacionalmente. As investigações logo apontaram para policiais militares como os principais suspeitos. A hipótese era de que o ataque havia sido motivado por um ajuste de contas, já que dias antes, os jovens teriam jogado pedras em uma viatura policial. Alguns dos suspeitos foram identificados e levados a julgamento, incluindo os policiais militares Marcos Emanuel Lopes e Nelson Oliveira dos Santos Cunha. Contudo, o processo foi longo, cheio de falhas e de polêmicas. Apenas 2 dos envolvidos foram condenados, enquanto outros suspeitos nunca foram responsabilizados pelo crime. As falhas no sistema de justiça contribuíram para a sensação de impunidade, gerando revolta na sociedade. A imagem de policiais envolvidos no assassinato de crianças e adolescentes trouxe à tona um debate sobre a segurança pública e os direitos humanos, principalmente para aqueles que vivem à margem da sociedade. A Chacina da Candelária gerou uma repercussão imensa. O Brasil foi alvo de críticas e protestos de organizações internacionais, como a ONU e a Anistia Internacional. Movimentos sociais, ONGs e ativistas pelos direitos humanos se mobilizaram para pedir justiça, e o caso passou a simbolizar a luta pelos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua. Ao longo dos anos, o episódio serviu como um grito de alerta sobre a realidade de milhares de jovens brasileiros que vivem nas ruas, vulneráveis à violência e sem proteção. Porém, apesar de toda a repercussão e das promessas de mudança, a situação pouco melhorou para essas crianças. Muitas ainda vivem sem direitos básicos, em condições extremamente precárias e vulneráveis a abusos. Infelizmente, a Chacina da Candelária não foi um caso isolado. Outros massacres semelhantes aconteceram no Brasil, evidenciando uma crise de direitos humanos. Um exemplo disso é a Chacina de Vigário Geral,
ocorrida um mês após a Candelária, também no Rio de Janeiro. No dia 29 de agosto de 1993, policiais militares invadiram a favela de Vigário Geral e assassinaram 21 pessoas em um dos episódios mais sangrentos da história da cidade. Esses casos refletem a violência estrutural que assola o país e a brutalidade com que os mais pobres são tratados, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A realidade das crianças de rua continua sendo uma questão urgente e complexa, que merece atenção e ação. A chacina da Candelária representa a face mais dolorosa da desigualdade e da violência no Brasil. Um crime que expôs a falta de proteção e o descaso com aqueles que deveriam ser o futuro do país. Mesmo após tantos anos, o episódio continua a nos assombrar e a nos lembrar de que a violência contra crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um problema sério e real. Este caso nos convida a refletir. Até quando aceitaremos que crianças e adolescentes continuem a viver sem direitos básicos, expostos à violência? E até quando toleraremos a impunidade que perpetua essa situação? Se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, compartilhe este vídeo. Que a lembrança das vítimas da chacina da Candelária nos lembre da importância de lutar por um futuro mais justo e seguro para todos. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias e reflexões como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.